Olá, pessoal, sou o professor Vanderlei. Nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 7 da disciplina de estrutura de concreto armado 1 e hoje nós vamos falar de uma das etapas mais importantes aí dessa matéria, né? Por isso que ela é deixada para o final, né? É a cereja do bolo nosso aí, é de fato calcular uma armadura de uma seção transversal, né? De uma viga, de uma laje, né? Pilares não é o nosso foco agora, né? Mas nosso foco é laje e viga, né? Essa formulação aqui vai ter base. Vocês têm um material aí que eu estou disponibilizando no link, né? Para vocês, com todo o conteúdo, tá? Detalhadas, equações. Façam uso do material para estudar, né? Mas, enfim, todo problema de entender como a viga funciona passa pela questão dos estádios, né? Você tem estádio 1 e 2 que normalmente contabilizam situações de serviço, e você tem o estádio 3 que contabiliza a situação do estado limite último, né? Ou seja, você está na iminência da ruptura, então você faz o cálculo da armadura necessária lá para que a peça funcione, né? Você está imaginando lá, estabelecendo todos os coeficientes de segurança. Você tem um momento resistente, né? E a partir desse momento resistente, você quer colocar armadura nisso, né? Nessa peça. Mas, enfim, isso é um comentário geral, a gente vai falar detalhadamente, vocês vão poder consultar no livro aí como é que está o conteúdo, está dividido, mas nós vamos passar para a seguinte situação. Imaginemos que a gente tem uma seção retangular, aqui eu estou fazendo com seção retangular, não é o caso geral é uma seção T, mas imagine que eu estou com a seção retangular aqui e que eu preciso determinar algumas equações e determinar algumas incógnitas aqui para o nosso problema. Vocês vão ver que, da maneira que eu vou explicar aqui, eu vou criar artifícios para determinar armadura comprimida e armadura tracionada, que é o nosso principal objetivo. Se eu estivesse numa situação de reforço estrutural, meu objetivo seria o contrário, né? Descobrir o momento resistente a partir de um detalhamento que eu já tenho. Então, olha só. Partindo lá da hipótese do estádio 3, nós temos uma seção retangular submetida a um esforço de flexão, ou só um momento, tá? Não estou pensando no cisalhamento, isso vai ser feito lá no concreto 2. E a gente precisa determinar essas armaduras aqui. O meu diagrama no estádio 3, eu imagino que a resistência à tração vem toda do aço. Eu tenho um diagrama parábola retângulo, né? Que pode ser aproximado por um diagrama retangular. E no concreto comprimido, quem que contribui? As forças advindas do concreto e as forças advindas da armadura comprimida. E algumas situações ela vai ser só uma armadura construtiva, ela não entra na conta, né? Então é muito comum, toda viga tem armadura em cima, né? Mas algumas das vezes essas armaduras elas chamamos de porta-estribo. O que é a condição do porta-estribo? É quando essa armadura aqui não tem porta estrutural. A gente vai falar dela ao final desse capítulo aqui, tá? Vocês vão entender direitinho. Então, se a gente lembrar do capítulo 6 aí, o que a gente faz? A gente parte da premissa da seguinte situação. Você tem domínio 1, 2, 3, 4 e 5, e dentro desses domínios existe um par de deformações que você consegue idealizar e determinar mais ou menos ali como que a minha linha neutra está funcionando. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que nós temos 5 incógnitas para o problema de flexão. Nós temos as áreas de aço tracionada, área de aço comprimida, tensão na armadura tracionada, tensão na armadura comprimida e posição da linha neutra. Quantas incógnitas tem aqui, pessoal? 5, né? Então, vamos lá. Vocês vão acompanhar aí no livro, tá tudo deduzido, tá? Vocês não vão estar bem claro aí no livro a dedução, né? Então, a gente consegue escrever uma equação que é o somatório das forças em x, ou seja, as forças normais igual a zero, elas estão em equilíbrio, tá? Basicamente, isso aqui é fazer isso aqui, né, pessoal? Força de compressão, né? As forças de compressão tem que ser igual às forças o quê? De tração. A gente tem uma situação também, pessoal, que é o quê? Nós temos a situação dos momentos gerados pelas forças comprimidas em relação à armadura. Então, por exemplo, eu pego esse MSD aqui, ó, e coloco como braço de alavanca aqui e verifico o que essas forças estão fazendo, né? Nós sabemos que o momento resultante das minhas peças tem que dar quem, pessoal? MSD, que é o momento aplicado, né? Não é isso? Beleza.
Então, pessoal, essa aqui gera duas equações para mim, tá bom? A gente tem também como escrever o quê? As deformações. Se eu lembrar, os meus diagramas de deformação, mesmo que no estágio 3, com o concreto plastificando, na tensão, né, nós colocamos as hipóteses das seções planas permanecem planas, né? Então, com isso aqui, eu consigo escrever mais duas equações, né? Consigo escrever mais duas equações aqui, né, pessoal? Uma hora aqui e outra hora essas duas aqui, né? Eu consigo escrever duas equações que são o quê? Relativas às relações de tensão e deformação. Desculpa. E aqui eu lembro que o beta-x é o quê? É x sobre d. Então, eu consigo escrever mais duas equações relativas às deformações. Então, no meu problema de fricção, eu tenho 5 incógnitas e eu tenho 4 o quê? Equações. Isso é um problema, né? Se a gente lembrar lá da álgebra linear, isso é um sistema possível, porém indeterminado. O que significa? Que admite infinitas soluções. E aí, pessoal, é o grande problema da engenharia de estruturas na parte do concreto, né? Você, como projetista, vai sempre arbitrar alguma condição para poder resolver esse sistema de equações. Vocês vão ver a citação até do livro do professor Roberto Buchen aí, né? Que ele fala que esse caráter aí de escolha é simplesmente porque senão você não vai conseguir resolver o seu problema. Ele tem várias soluções, né? Então, nós como projetistas e vocês como aprendizes, para quem já fez o curso ou é engenheiro e está acompanhando novamente, está atualizando, né? Nós sempre temos que habilitar uma condição para resolver esse sistema de equações, tá? Aqui no livro eu coloco as condições que são mais claras aí para a gente no ato do dimensionamento. E são as condições o quê? Existe uma situação em que você o quê? Você quer saber as armaduras, mas conhece a posição da linha neutra. Aí você vai falar assim para mim, uai, professor, como assim eu conheço a posição da linha neutra? Tem alguma forma de fazer isso? Tem, né? Quando você volta aqui na aula e vê essa condição estabelecida pela norma aqui, ó, essa condição estabelecida pela norma que a gente já discutiu no capítulo passado, que é a condição de ductilidade, ou seja, você tem que limitar a capacidade de rotação das suas peças para que haja ductilidade nos elementos, né? Para FCKs do grupo 1, né? Você vai ter uma relação beta-x de menor ou igual a 0,45 e de 50 a 90 menor que 0,35. Então, eu conheço a linha neutra máxima, né? Ou seja, a minha relação x sobre d, ela só pode ir, por exemplo, no concreto do grupo 1 até 0,45, ou seja, eu só posso ter minha linha neutra como 45% da minha altura útil, falando em questões de percentual, né? Então, a condição 1 de projeto é a condição o quê? É a condição onde você quer determinar as armaduras, mas você conhece a posição da linha neutra. Então, essa é uma condição, eu elimino a posição da linha neutra da brincadeira e consigo 4 com 4, consigo resolver o meu problema, né? Vocês vão ver, nós não vamos usar a eliminação de Gauss, nada disso, né? Nós vamos empregar aí a álgebra simples para conseguir resolver. Não vai ter nada de muita dificuldade aí, não, tá? Mas poderia ser feito dessa forma. A outra situação que você tem é o quê? Você conhece uma das armaduras, né? E qual que é a armadura que você conhece? A armadura comprimida, que é talvez o caso mais geral e o foco dessa aula, né? Que é quando você tem a armadura comprimida igual a 0, você admite que você está numa situação de armadura simples. E talvez é a situação mais corriqueira que você tem, né? Então, pessoal, essas são as duas condições que a gente tem. A armadura dupla, quando você quer saber as duas armaduras e conhece a linha neutra, e a armadura simples, quando você não conhece a linha neutra, mas você conhece uma das armaduras, que é a comprimida, e ela é igual a 0, tá? E aí você vai falar assim para mim, professor, mas você não acabou de falar no slide anterior que toda viga sempre vai ter uma armadura em cima, que é o porte-estribo? Sim, mas aí quando ele é porte-estribo, ele não entra na conta, né? Ele não faz parte da seção resistente, ou seja, essa força aqui, ó, de compressão, quando essa armadura aqui é um porte-estribo, ela não existe, né? Ela é próxima de 0.
que é o porta-strip? O porta-strip serve só para o strip ficar em pé mesmo, para ele ficar lá 90 graus, lá como você projetou, tá bom? Então é essa a condição. Armadura dupla, armadura simples. Qual que é a mais corriqueira? A armadura simples, né? Quando que você aplica a armadura dupla? Pessoal, a armadura dupla é uma situação que vocês vão perceber, e até lendo o livro, né? Eu vou falar aqui um pouco disso, mas é uma situação que vocês vão ler o livro e vão entender de forma mais clara, né? Mas a armadura dupla, ela tem uma necessidade, o que que acontece? Você está aproximando com a sua linha neutra do domínio 4. Só que a norma te permite uma relação de x sobre d igual a um valor de 0,45 ou 0,35. Quando vocês fizerem a continha de quanto dá essa posição lá naquele gráfico dos domínios, você vai ver que é uma posição no meio do domínio 3. Então, a norma, vocês lembram lá que a gente falava que domínio 3 era a situação subarmada, ou seja, você tinha a armadura suficiente para deixar a peça escoar? É isso que a norma está dizendo. A norma está te forçando a dimensionar vigas e estruturas fletidas no domínio 3. Aí eu não vou entrar no caso do pilar, porque pilar não tem jeito, não tem muito jeito de obedecer a isso. Ele vai estar no domínio 4 e vai estar no domínio 4, não tem jeito. Tanto que a ruptura do pilar ela é frágil, ela não é dúctil, né? Então o que que acontece? A gente tem a condição do que? A norma está nos impondo que a linha neutra só pode ir até 0,45. Aí você vai falar assim para mim, uai, professor, então você quer me dizer que a armadura dupla ela é utilizada quando você quer reduzir essa altura? Sim. A armadura dupla, de acordo com o que a gente está falando aí, né? Ela é utilizada quando você tem uma restrição na altura da peça, né? Por algum motivo arquitetônico, que você, na hora de calcular, sua linha neutra está ficando muito lá embaixo, né? O que é ficar muito lá embaixo? Ela está chegando muito próximo da mesma altura de D. Ela está fazendo isso aqui, ó, indo para o domínio 4. E a norma não deixa você fazer isso. Então, quando você tem essa condição, a norma ela vai te falar, ó, leva a sua linha neutra até x igual a 0,45D ou 0,35D, deixa a sua peça no domínio 3 e complementa com a armadura comprimida aqui em cima, armadura de porte estrutural e tudo mais. Então, é isso que a norma está te dizendo. E aí você vai falar assim para mim, uai, Vanderlei, mas e aí? Como é que eu defino esse x igual a 0,45D simples? Vocês vão ver a dedução aí, né? Mas vocês vão ver que eu pego aquela equação de equilíbrio lá do momento e jogo que o beta-x é igual a 0,45D ou beta-x igual a 0,35. Aqui está até trocado, né? Mas eu fiz ao contrário, né? Aqui, né? A escrita. Mas o que que acontece? Eu jogo lá naquela equação do momento e verifico qual que é o momento limitante. Então, pessoal, a armadura dupla, todo o processo de cálculo de uma peça de concreto armado, você começa primeiro do momento limite, para saber se você tem responder essa pergunta, se é armadura dupla ou se é armadura simples. Porque tem muita gente que chega lá na hora de fazer o cálculo da armadura, já vi isso acontecer demais, né? Até às vezes quem está assistindo a aula aí e tem aula com outros professores, né, que talvez seguem uma metodologia de cálculo diferente, começa já lá da armadura simples, né? Você vê muito cara chegando lá, né? Às vezes fazendo a conta, minha linha neutra deu negativa, professor, deu menor que zero, o que eu faço? Isso aqui é o indício do quê? É o indício de que o seu momento calculado é maior que o momento limite. Então, pessoal, na hora que você estiver vendo o livro, isso aí está muito claro aí no livro, né? Toda vez que você for calcular uma peça de concreto, começa pelo momento limite. Aí você responde essa pergunta. Qual o tipo de arranjo de armadura que eu quero? Duplo ou simples? Se o seu momento calculado for maior que o momento limitante, a sua peça tem que essencialmente ter armadura dupla. Ou senão você mexe na geometria para diminuir esse momento. Se o seu momento solicitante é menor ou igual ao momento limitante, então a sua peça está trabalhando com armadura simples e você pode seguir com dimensionamento adotando que a armadura comprimida é igual a zero e fazendo o quê, pessoal? Fazendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês, né? Que é reescrevendo, né, o problema de equilíbrio da seção. Aqui eu faço o exemplo do grupo 1, essa figurinha que é tirada da apostila do professor Paulo Basso, né? Como é que está? Conforme está citado aí na nossa bibliografia, né? Uma figurinha bastante ilustrativa do processo, né? Então, olha só, aqui não tem mais a RSC. Então, eu reescrevo as equações de equilíbrio falando que a armadura comprimida é igual a zero, né? Então, eu consigo chegar no meu momento resistente para qualquer grupo, a minha linha neutra no estádio 3 e a minha armadura tracionada. Lembrando, tá, pessoal,
que esse D-05x aqui, em muitos livros, é tomado como braço de alavanca, porque essa equação aqui, ó, se vocês olharem na dedução, ela vem disso aqui, né? MSD é igual a força no aço tracionado vezes o braço de alavanca, né? E aí você consegue achar que força tem que ser o que? A área de aço vezes tensão no aço vezes o braço de alavanca, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer exemplos disso aqui, né? A gente vai explicar o resto da matéria aí, mas eu vou fazer exemplo e vai ficar mais claro para todos vocês. Tá bom, pessoal? Então, essa era a aula de armadura simples, tá? A aula é uma aula simples, mas é uma aula principal na disciplina de estrutura de concreto armado, que é com ela que você vai trabalhar. Eu garanto que 90% do tempo que se você tiver debruçado, pensando em um projeto de viga e laje, né, é isso aqui que você vai fazer na maioria das vezes, que é determinar a armadura longitudinal, né, para suprir os efeitos de tração no bordo inferior ou no bordo superior, quando você tiver um momento negativo. Então, nós vamos para a aula de armadura dupla, seções T, e aí a gente encerra essa parte de dimensionamento à flexão das peças de concreto. Abraço, até mais.